Então, nessa ação penal 505, 41, 86 e 89, o depoimento do senhor Adriano Silva Correia. Senhor Adriano, o senhor foi acusado aqui de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não traz nenhum prejuízo ao senhor. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Quero falar. O senhor pode me descrever sinteticamente? Eu li aqui o seu depoimento da polícia, né? Vi que o senhor narrou até ali um pouco longamente como o senhor conheceu, o senhor José Antônio Jesus. Mas o senhor podia me narrar sinteticamente? Sim, eu trabalhava no Rio e ele tinha sido aluno de minha mãe, na minha cidade do interior, ela é da mesma cidade. E no momento que eu fiquei já saindo da empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro, liguei para minha mãe e procurei saber se tinha alguma coisa de trabalho na região. Uhum. Um mês depois, ela me informou que havia possibilidade de trabalho através de um ex-aluno dela, que estava trabalhando no momento na Petrobras e que haveria a possibilidade de fazer uma entrevista e ver a possibilidade de trabalhar junto. Certo. E a partir desse momento foi quando eu conheci José Antônio. E o senhor começou a trabalhar para ele, então? Comecei a trabalhar, na verdade, eu fiz uma entrevista com ele. Uhum. Após essa entrevista com ele, ele me passou para fazer uma entrevista na empresa, fui selecionado e comecei. Pelo que eu entendi, o senhor trabalhava como motorista, é isso? Não, engenheiro. Ah, engenheiro? Sou engenheiro. Ah, perdão, então eu entendi errado aqui. Tá. E quando foi isso, aproximadamente? Acredito que em 2008. 2008. Isso. Certo. E como isso evoluiu depois? Bom, fui fazer um treinamento durante 6 meses de fiscalização, de acompanhamento de obras, na verdade. Eu era um terceirizado e comecei a fazer acompanhamento de obras. Durante 6 meses recebi um treinamento e a partir desse momento fiquei acompanhando os fiscais de obra da Petrobras e acompanhando as obras. Certo. E o senhor era contratado aí por quem? Quem que pagava o seu salário? Eram várias empresas que participavam de licitações. No início foi a Worktime, a primeira empresa, depois WBS. E o senhor José Antônio, ele foi trabalhar no Nordeste, não foi? Isso, ele era gerente do Norte e Nordeste nesse momento. Tá. E ficava sediado em Salvador. E ele morava lá daí? Morava em Salvador. Salvador. E o senhor acompanhou ele, fazia serviço lá também? Eu fiquei em Aracaju no primeiro momento, depois eu fui a Salvador, acompanhei várias situações de obra. No Nordeste, no Norte e Nordeste, onde precisasse ter acompanhamento de obra, eu iria. O senhor prestou serviços para a NM Engenharia? Não, eu acompanhava os serviços da NM, que era a maior detentora de contratos no momento. Contratos de manutenções de esfera e de tanques. Isso lá na unidade Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Isso. Certo. Essa empresa Queiroz Correia é do senhor? Na verdade, sim. Eu, quando era fiscal de obra, eu já pretendia sair, porque o trabalho era estressante. Então eu montei no primeiro momento a empresa sediada na casa de minha mãe, que era uma microempresa, na cidade do interior, lá em Sergipe, e coloquei minha mãe como proprietária, uma das proprietárias como sócia. Não trabalhei enquanto fiscal, enquanto acompanhante de obra de campo, fiscal de campo, na Transpetro, nunca trabalhei com ela na Petrobras. Sim. Porque não era ético. Era uma empresa, basicamente a empresa era o senhor só? Isso. Uma empresa para prestar serviço e receber a pessoa jurídica? Isso. Eu trabalhava com minha equipe. Era trabalho de obras, serviços. Pequenos serviços. Tanto é que ela era uma microempresa, eu trabalhava normalmente com obras que iam até 30 mil. Alguns outros contratos eu consegui passar desse valor. Indo mais diretamente aqui no objeto da acusação, o que consta contra o senhor, o Ministério Público afirma que em 5/10/2011 e 11/11/2011 foram feitos 2 depósitos, totalizando cerca de 323 mil, por Nelson Cortonese Maramaldo, na sua conta pessoal. O senhor pode esclarecer esses depósitos? Na verdade, Dr. Zé Antônio solicitou, perguntou se eu poderia receber esses valores
e repassei esses valores para dona Ana Vilma, que é a esposa dele. Eu não via nenhum problema nisso e aceitei receber esses valores. Esses valores entraram na minha conta da pessoa física e eu repassei de imediato, transferindo para a conta de dona Ana Vilma. O senhor transferiu bancário ou transferência sacou? Bancária. Como é que foi? Transferência bancária. Tá. Esses dois primeiras operações foram transferências bancárias. Depois consta também aqui a referência do Ministério Público que a NM Engenharia teria depositado, NM, o Nelson Cortonés Maramaldo, teriam depositado aí cerca de 3 milhões na conta da Queiroz Correia entre dezembro de 2011 a março de 2014. O que foram esses depósitos? Sim, na verdade eu não sabia de onde vinham os depósitos. Eu recebi informação por Zé Antônio que, ou mensalmente, ou de 2 em 2 meses, iria chegar um valor, e ele perguntou num certo momento se eu poderia receber esse valor. E devido ao valor, os 2 primeiros, ele pediu para ser em espécie. Eu disse, eu não tenho como sacar da minha pessoa física, porque esse valor é muito alto. A única opção que eu vi para ajudá-lo como amigo, que eu considerava, tinha uma consideração imensa, foi receber na conta da pessoa jurídica e fazer esse saque, que ele pediu em espécie, esse saque, e entregar em mãos. Entregava em mãos de quem? Do próprio Dr. José Antônio Jesus. E onde que o senhor fazia essas entregas? Normalmente na residência dele. Normalmente os saques eram feitos em Salvador e eu entregava em mãos. O senhor que levava lá? Eu levava. E esse foi aproximadamente esse valor mesmo? Cerca de 3 milhões? Na verdade, eu só tomei conhecimento do valor total a partir do momento desse levantamento feito pela Polícia Federal. Nunca fiz esse levantamento, antes eu não tinha feito esse levantamento. Isso era mensal? Variava. Entre 2 meses ou até entre 1 mês é que acontecia isso. Ele me avisava que iria chegar um valor, eu checava se esse valor entrava. A partir do momento que esse valor entrava, eu provisionava com a gerente do banco. Se o valor tivesse condição de sacar da pessoa jurídica totalmente, eu sacava. Caso contrário, eu passava alguma coisa do valor de limite para a própria pessoa física, efetuava o provisionamento também na pessoa física, sacava e entregava. E o senhor não ganhava nada nisso aí? Não tinha comissão? Não, eu fazia um favor. Mas assim, o senhor sabia que ele era gerente da Transpetro? Sim, com certeza, sabia. E qual que foi a explicação que ele deu ao senhor para, vamos dizer, fazer esse expediente aqui? Na verdade, ele tinha uma empresa, ele me contou a situação, o início do pedido. Ele tinha uma empresa chamada JRA. Essa empresa JRA, ele estava com problema com o sócio. Sei. E devido a esse problema com o sócio, como o sócio era o sócio administrativo, gerente administrativo, ele estava achando que ele tinha certeza que o gerente, o sócio administrativo, estava enganando ele. Ele não poderia receber os valores dessas carretas dele, que ele tinha mais de 10 carretas nessa empresa e transportava derivados de petróleo, produtos químicos, então tinha um valor agregado alto. Ele não poderia receber lá porque o cara ia ficar com dinheiro, sócio dele. Então ele disse que precisava receber esse recurso e perguntou se eu poderia receber. Eu disse que prontamente que poderia e sacava esse dinheiro quando ele chegava e entregava em mãos. Mas aqui foram quase 2 anos, o senhor nunca falou para ele, você tem que dar um jeito de... Eu cheguei a falar porque isso era um inconveniente. Mas ele disse que já teve um período, inclusive, que teve um interventor nessa empresa. Ele me contava. E ele disse que já estava providenciando uma nova empresa, e assim que essa empresa pediu para aguardar, ter um pouco mais de paciência, assim que essa nova empresa tivesse sido aberta, eu não precisaria fazer mais esse favor. E assim aconteceu. Chegou um certo momento que ele disse que não precisaria mais, porque ele já tinha aberto uma nova empresa de nome Sirius. Consta aqui que os pagamentos foram até março de 2014, isso? 2014. De 2011 a 2014, eu só me atentei para o período tão elástico a partir desse... Sabia que tinha sido muito tempo, não sabia precisar qual o período total. E ele, vamos dizer, ele era empregado, gerente da Transpetro, isso é considerado aí um empregado público, né, na lei brasileira. O senhor não achou que o senhor estava... Mas lavando dinheiro para um... Não, achei que o valor era totalmente compatível com os recursos, com o padrão de vida que ele tinha.
ele tinha mais de 10 carretas. O valor agregado do produto, quando você transporta produtos químicos, é muito alto, porque é um produto de risco. E as carretas viviam viajando. Ele tinha contratos. Então o valor, eu nunca suspeitei, eu nunca questionei isso para ele. Nunca. Ele era uma pessoa que era acima de qualquer suspeita para mim. Era um homem, ao meu ver, idôneo. Sei, consta aqui também no processo uma referência a um triturador. Sim, houve a solicitação por parte do Dr. José Antônio para que eu comprasse esse equipamento em nome, já que o dinheiro vinha em nome da Queiroz, vinha para Queiroz, ele pediu para que eu comprasse. Como o dinheiro não era meu, era dele, eu fazia tudo que ele pedia. Ele pediu para comprar esse equipamento e eu comprei. Um triturador que eu acredito que foi utilizado na fazenda de coco dele, para triturar o coco. O senhor participou da negociação, da aquisição desse triturador? Só efetuei o pagamento. Só o pagamento? Só o pagamento. E para pegar o produto, o triturador lá na empresa? Aí tudo arranjado por ele, não foi por mim. Eu só fiz o pagamento. E o senhor explicou, o pessoal da loja, o pessoal da venda, por que não era o senhor que tem que pegar, por que não era a sua empresa? Como é que eles tiveram autorização para pegar a máquina? Nunca entrei em contato. E como é que eles tiveram autorização para pegar? Não sei responder para o senhor. A interrupção desse pagamento não foi por causa da Lava Jato, que começou lá em março de 2014? Não acredito que foi por causa da Sirius, da abertura da nova empresa. A partir do momento que ele informou que não precisaria mais receber os valores, se não tivesse aberto a Sirius, eu acredito que até bem mais tempo eu estaria recebendo esses valores. O senhor conheceu o José Roberto Soares Vieira? Conheci. Não conheci a fundo, mas tinha conhecimento sobre ele. O senhor foi nessa empresa, JRA, alguma vez? Eu fui uma vez. Chegou a conversar com ele, ou tratar, fazer negócios com ele? Nunca. O Roberto eu conheci antes, quando ele chegou a trabalhar na Transpetro. Ele trabalhou como terceirizado, mas eu não tinha relação com ele. A única vez que eu conheci mais profundamente com ele foi numa formatura da filha de Zé Antônio, que ele foi convidado, eu fui convidado e fui com minha esposa. Sentamos na mesma mesa. Para recapitular aqui, o senhor falou que o senhor recebia esses valores na conta da Queiroz, o senhor sacava isso? Sacava. E fazia o que mesmo? Entregava em espécie? Entregava em mãos, em espécie. Não fazia depósitos também a pedido dele? Não, os únicos 2 depósitos que eu fiz foram os 2 anteriores que não foram na época da Queiroz. Foi na pessoa física endereçado a Dona Ana Vilma, a esposa dele. E como é que foi? O senhor sacou e depositou? Não, ou o senhor transferiu? Simplesmente transferi. Simplesmente transferiu? Transferi. Em princípio são essas as questões de juízo. Eu passo ao Ministério Público. Só esclarecimento. Boa tarde, senhor Adriano. Boa tarde. O senhor mencionou essa questão da aquisição do triturador. Teve algum outro equipamento que o senhor adquiriu com recurso da Queiroz? Não, isso foi bem no finalzinho desse período aí. Ele pediu para eu fazer essa aquisição e como o dinheiro não era meu, era dele, eu fiz. Eu comprei o equipamento. Paguei, né? Fora os saques em espécie, que o senhor disse que efetuava os saques da conta da Queiroz Correia e entregava em mãos para o José Antônio. Sim. Teve algum pagamento de contas que o senhor fez a pedido do José Antônio? Não. Tá ok. Obrigada. Nada mais, excelência. As outras defesas têm perguntas? Sim, excelência. Pois não. Senhor Adriano, boa tarde. Boa tarde. O senhor comentou agora que... Chama mais próximo do teu microfone. O senhor relatou agora que quando recebeu um valor, simplesmente transferiu para a dona Ana Vilma. Os 2 primeiros valores, sim. Sim. Nesse momento, quem pediu para transferir para a dona Ana Vilma foi o senhor José Antônio? Sim. Ele lhe pediu que fracionasse esses depósitos em menores valores ou simplesmente pediu para o senhor transferir? Eu acredito que o valor foi simplesmente transferido. Certo. Não se recorda de ter pedido para fracionar os depósitos? Não. Tá. O senhor falou que o senhor José Antônio tinha um padrão de vida muito bom. Né? Sim, ele era gerente da Transpetro. Sim. E devido às próprias carretas, a empresa que ele mantinha, ele tinha um padrão. Desculpa, o senhor conhece ele há quantos anos? A partir do momento que eu vim do Rio de Janeiro. Que ano que foi?
se recordar. 2008 aproximadamente, eu creio que sim. Tá bom. Tá. Ou antes. Não sei precisar. Tá. Então tá bom. Obrigado. Por nada. Agradeço. A defesa do senhor Maramal tem perguntas? A defesa do próprio acusado tem alguma questão? Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Só algumas perguntas complementares. Sim. A imagem que o senhor mencionou agora, que o José Antônio era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Sim. Qual a imagem que ele tinha no âmbito da Transpetro? Você era prestador de serviço terceirizado da Transpetro. Sim. Qual a imagem que ele tinha? A imagem que ele tinha é de um homem que foi para moralizar a Transpetro. Eu não sou do período anterior ao Dr. José Antônio, mas eu conheci pessoas que trabalhavam lá e eles falaram que anteriormente a José Antônio a situação era complicada. Tinham contratos continuados, às vezes existiam até situações de empresa iniciar o trabalho para depois o contrato vir. E no período de Dr. José Antônio nunca aconteceu nada desse tipo. Era um homem que fazia com que a empresa cumprisse os contratos, honrasse os contratos, não fazia aditivo em hipótese alguma, e quando acontecia era uma situação de aditivo de prazo, nunca de valor. E ele não admitia. Durante esse período que você trabalhou muito próximo a ele? Principalmente na fase final. No início eu trabalhava mais no campo, mas em Aracaju em situações afastadas, Aracaju, Recife. No final fiquei mais próximo dele em Salvador, algumas obras em Salvador, na região de Madre de Deus. E aí vocês criaram uma relação de confiança, uma relação mais próxima? Sim, a tal ponto de eu convidar o Dr. José Antônio para ser meu padrinho de casamento. Então ele, além de um gerente da Transpetro, em tese um superior hierárquico, era também um amigo? Com certeza, com certeza. Só para reafirmar, o senhor recebia algum tipo de vantagem? Não. Por realizar essas operações? Não. Em algum momento houve algum benefício financeiro para Queiroz Correia, ou posterior, depois de você ter deixado de prestar serviço para a Transpetro? Não. Nunca prestei um contrato com o Dr. José Antônio. E eu tinha uma dívida moral com ele, uma gratidão muito grande, não só por ter arranjado um emprego, mas eu aprendi muito com ele. Trabalhando com ele, eu aprendi muito. Eu admirava o Dr. Zé Antônio. É isso, Excelência. Satisfeito. Um esclarecimento aqui. No seu depoimento, o senhor fala em determinado momento que a NM Engenharia era a maior detentora de contratos de manutenção de tanques da Transpetro Norte e Nordeste. Positivo. É isso mesmo? É isso mesmo. Naquele momento, sim. Qual naquele momento? No momento que eu trabalhava na Transpetro. Os contratos dela eram manutenção de tanque, que era o maior contrato. Ela conseguiu ganhar 2 vezes durante aquele período. E os contratos eram de 4 anos. Sei. E então só aí já vamos falar de 8 anos trabalhando no maior contrato. Fora esse, ainda tinha um segundo maior contrato, que era manutenção de esferas. Ela também teve um período que ganhou esse contrato. Que períodos foram esses? Eu não sei precisar. Aproximadamente. Eu vou tentar falar 2008, mas eu acho que até um pouco antes. Eu tinha falado até o período de 2008, mas é um pouco antes, que eu comecei a trabalhar antes. Sei. E durante a gestão do senhor José Antônio Jesus, houve alguma mudança nos contratos da NM Engenharia? Sempre havia. Finalizava o contrato não era, devido ao valor do contrato, não era feito nem na gerência dele. Os contratos eram feitos no Rio de Janeiro, não era da alçada dele. Sei, mas não tinham também contratos da alçada dele, não? Não me recordo. O senhor sabe se os contratos, em número de contrato e valores, cresceram durante a gestão do senhor José Antônio lá no Nordeste? Ou diminuíram? Ou ficaram na mesma? A mesma coisa. Mesma coisa. O senhor gostaria de dizer algo ainda, senhora Adriana, no final do seu depoimento? Só se alguém quiser me perguntar mais alguma coisa. Não pode interromper a gravação.